Boa tarde, meu povo, saúde, paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. E hoje resolvi gravar um vídeo extra sobre uma notícia que está repercutindo aí na mídia. Gravamos domingo passado, 17 de novembro, o vídeo do capítulo 9 de Apocalipse, onde João viu ali, teve a visão de uma possível guerra nuclear, química, biológica e nuclear, amém? E esta semana está repercutindo na mídia aí. Gravamos domingo, então, dia 17, e ontem, terça-feira, dia 19, então, a mídia começou a trazer notícias, então, sobre a geopolítica, sobre as decisões das grandes potências geopolíticas que se encontram aí na mídia, amém? Então, está repercutindo na mídia desde ontem a autorização do presidente John Biden, que autoriza então ao Zelensky, o presidente da Ucrânia, a usar mísseis nucleares de longo alcance contra a Rússia. Amém? Então, em resposta a essa autorização então de John Biden autorizar o Volodymyr Zelensky a fazer uso então de mísseis nucleares de grande alcance, em resposta a essa autorização, a essa resposta dos Estados Unidos, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, então também fez uma movimentação e autorizou o seu exército a usar também armas nucleares contra a Rússia, contra um possível ataque da Rússia. E estamos aí prestes a ver então o começo de uma guerra nuclear, da terceira guerra mundial, de uma terceira guerra mundial, amém? Estamos caminhando para isso. E estamos vendo o Apocalipse se cumprir em nossos dias, pois João já tinha visto esta visão e este cenário profético de uma guerra nuclear, biológica e química, amém? Descrito lá no capítulo 8 e capítulo 9 do livro de Apocalipse. E você se pergunta, e o que o cristão tem a ver com tudo isso que está acontecendo? Tudo. O cristão tem tudo, porque revela que o livro do Apocalipse está se cumprindo. Mostra o fato que as grandes potências geopolíticas, essas maiores potências em armamentos bélicos nucleares, estão se movimentando para dar início então à terceira guerra mundial e nuclear da história da humanidade. A terceira guerra na história e a última pelo tamanho da potência dessas ogivas nucleares. Então, na história da humanidade tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial e agora estamos prestes à Terceira Guerra Mundial e a terceira e a última. A última porque a terceira na história da humanidade e a última porque pela potência dessas armas nucleares, pela potência dessas ogivas nucleares, vai ser a última na história do planeta, amém? Porque tamanha vai ser a destruição dessas armas, que essas armas vão causar na humanidade, amém? Então, a potência das ogivas nucleares, mesmo que os ânimos se acalmem, mesmo que passe, então, essas notícias e os ânimos venham a se acalmar, ela virá e ela vai acontecer, essa terceira guerra mundial, porque ela está escrita no livro do Apocalipse, amém? E eu quero ler aqui Tessalonicenses 5,
3 e 4, amém? Porque essa terceira guerra, mesmo que passe, acalme os ânimos, agora ela ocorrerá e virá acontecer? Primeiro porque está escrito, está escrito no livro do Apocalipse. E depois veja só o que diz em 1 Tessalonicenses, versículo 3 e 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 3 e 4, diz assim: E pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Mas veja o que diz no versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, e não somos mais da noite nem das trevas. Amém? Então, você que é cristão, que não gosta de ouvir essas notícias sobre política, sobre guerra, você acha que isso não é assunto para cristão, você está errado. Amém? Você está totalmente errado. Pois o cristão ele tem que estar por dentro do que está acontecendo no mundo e comparar os acontecimentos que estão acontecendo com as profecias bíblicas e saber em qual tempo nós estamos vivendo. Amém? Então eu não entendo o cristão e que não gosta de falar de política, de geopolítica, das guerras, porque acha que não é coisa de cristão, não é coisa que um cristão possa se envolver politicamente e nos assuntos da política e do governo. Mas você está errado, porque na história bíblica nós temos Moisés. Moisés foi um grande líder político e religioso, foi quem implantou a lei de Deus, foi quem deu a lei para o povo e quem governou o povo de Deus, amém? José no Egito foi um governador do Egito, colocado lá por Deus para administrar uma grande fome, uma grande seca que teve por 7 anos no Egito. Josué foi um grande líder político e militar, amém? E Samuel foi um grande juiz e profeta do povo de Israel. Então, o cristão deve estar envolvido, sim, nos assuntos políticos e nos assuntos do governo. Amém? E deve estar atento em tudo que acontece na mídia mundialmente, pois ela nos mostra que o livro do Apocalipse está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo e que Jesus está voltando. E devemos estar atentos, então, a essas coisas. Amém? E não adianta querer tapar os ouvidos para as notícias da mídia, TV, rádio e da internet, porque as profecias vão se cumprir, você querendo ou não, pois Jesus mesmo disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará, sem que tudo seja cumprido. Livro de Mateus, capítulo 24, verso 35. Amém? Então não adianta você querer tapar os ouvidos e não ouvir que estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial e para os últimos dias do ser humano na Terra, e que o livro do Apocalipse ele vai se cumprir, você queira ou não, você tapando os ouvidos, ou você não querendo escutar rádio, TV ou notícia, o livro do Apocalipse ele vai se cumprir, tem se cumprindo nos nossos dias. Amém? E mesmo que você não... Mesmo porque essas armas químicas, biológicas e nucleares vão causar mudança na natureza, no ar, nas águas, na atmosfera, vai abrir buracos na atmosfera que você não sabe. As camadas da atmosfera ela exerce o efeito antigravidade, ou seja, ela exerce um efeito de cima para baixo em que empurra as coisas para baixo para que as coisas então fiquem
fixadas no chão e sem sem esse efeito que a atmosfera causa na, na, no efeito então de antigravidade que empurra as coisas para baixo e mantém as coisas então presas ao chão, ao solo, as coisas então flutuariam, amém? E por isso então isso explica porque os céus serão abalados, porque com a detonação de várias ogivas nucleares, essas camadas da atmosfera vão abrir buracos, então e as coisas então vão sair do natural, e aí então nós vamos estar sujeitos à chuva de meteoros, meteoritos, amém? E claro que ali o capítulo 24 também de Mateus revela com a vida de Jesus, com a vinda do Senhor Jesus, os céus serão abalados. Mas também, antes de tudo isso acontecer, essas armas nucleares elas vão abalar o céu, vão abalar a atmosfera, vão causar envenenamento das águas, o envenenamento do ar, vão abalar a atmosfera, vai causar tempestades, eu creio. Então, e muitos homens vão morrer envenenados, então, por a química dessas armas nas águas, no ar e na atmosfera, amém? Então, você queira ou não, você ouvindo notícia ou não, você vai sentir na natureza, você vai ver isso acontecer, amém? Glória a Deus. O que pode então acontecer em breve? Rússia e Ucrânia começarem uma guerra nuclear, porque os Estados Unidos fornecem armas para a Ucrânia, os Estados Unidos e a Ucrânia são aliados, então os Estados Unidos defendem então a Ucrânia contra a Rússia e estaria então declarada a guerra nuclear contra a Rússia e os Estados Unidos, amém? E os Estados Unidos e a Rússia entrando em guerra, a Rússia dependeria da tecnologia da China, porque é a China que fornece a tecnologia nuclear para a Ucrânia. Então, os Estados Unidos entrando em guerra contra a Rússia, automaticamente a China viria a defender a Rússia, e essas três maiores potências, esses três países, então, são as maiores potências nucleares do mundo: Rússia, China e Estados Unidos. Então começaria a Terceira Guerra Mundial, amém? Como eu disse, a Terceira Guerra porque é a terceira na história da humanidade, e a última porque seria a última guerra pelas potências, então, dessas armas nucleares, amém? Veja bem, Rússia, China e Coreia do Norte são inimigos assumidos dos Estados Unidos. Três países entrando em guerra contra os Estados Unidos daria início, então, à Terceira Guerra Mundial. E o que aconteceria? Os Estados Unidos entrando em guerra contra a Rússia para defender a Ucrânia. Israel defenderia os Estados Unidos, porque Estados Unidos é aliado de Israel. E Israel defendendo os Estados Unidos, a Coreia do Sul, então, ajudaria o Irã, e o Irã é inimigo do povo de Israel, então estaria feita a Guerra Mundial. Amém? Espero que eu possa ter esclarecido essas notícias que estão acontecendo na mídia e por que então estamos prestes a ver o acontecimento de uma terceira guerra nuclear, uma terceira guerra mundial se formando, e mesmo que venha a se acalmar os ânimos, ela virá, não adianta, mais cedo ou mais tarde, porque os países eles
se armaram para isso, para defender a sua hegemonia, amém? E a sua soberania. Então, um país começando e 2 ou 3 comprando a briga, estaria formada então a Terceira Guerra Mundial, amém? Espero que você esteja atento a todas as profecias de Deus e da Bíblia e do livro do Apocalipse, e esteja percebendo que elas estão se cumprindo nos nossos dias e que Jesus está à porta. O Senhor Jesus está à porta e está voltando, amém? E nós devemos estar atentos a todas as notícias que ocorrem aí na mídia e toda a movimentação geopolítica que acontece no mundo, porque elas nos trarão, amém? Elas nos trarão a clareza das visões do Apocalipse, que Paulo descreveu no Apocalipse. E essas visões, elas são futuras e proféticas e são para os nossos dias, amém? Então fica aqui esse vídeo extra que eu resolvi gravar aí, dando um alerta para os irmãos e sabendo que em breve Jesus vai voltar, porque ele está às portas e vemos isso se cumprir, e tudo tem se cumprido muito rápido ultimamente, tudo tem acontecido muito rápido e tudo junto, amém? Notícias de guerra, terremoto, maremoto, guerras biológica, química, isso aí tudo tem se cumprido e tem acontecido muito rápido e tudo junto. Então isso indica para nós que o Senhor Jesus está às portas e Ele está voltando, amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, sabemos, meu Deus, que Tu estás às portas, que estamos, meu Deus, vivendo os dias da Tua volta e que esta pode ser, meu Deus, a última geração da Tua igreja na terra. Queremos, meu Deus, que Tu venha guardar o Teu povo, que Tu venha dar livramento, meu Deus, desta grande tribulação que está para vir, meu Deus, contra este mundo, contra este planeta, contra a Tua igreja, meu Deus, que Tu venha guardar o Teu povo, meu Deus, de todo perigo iminente, que Tu venha dar livramento, que Tu venha, meu Deus, dar sustento, que Tu venha trazer o socorro oportuno, meu Deus, na hora certa, para guardar a Tua igreja, meu Deus, de todas estas catástrofes que estamos prestes a enfrentar. Em nome de Jesus oramos e cremos, meu Deus, que a Tua volta está prestes a acontecer. Fica conosco e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero aqui então deixar o meu muito obrigado aos irmãos e até um próximo vídeo, se Deus o quiser e assim o permitir. Em nome de Jesus. Amém.